Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença causada por um vírus chamado vírus amarílico. É um vírus do gênero Flavivírus, família Flaviviridae. Esse vírus é formado por um RNA de filamento único. Essa doença é uma arbovirose, já que o agente infeccioso é transmitido ao homem por um mosquito. Essa doença tem dois ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. No ciclo urbano, a transmissão da doença é feita de pessoa para pessoa pelo Aedes aegypti. Então, a transmissão é de pessoa para pessoa pelo mosquito Aedes aegypti. Já no ciclo silvestre, esse ciclo é mantido pelo mosquito do gênero Amagogos, que transmite a doença aos macacos. A atividade hematofágica desses mosquitos se dá entre 10 e 14 horas do dia. A partir do momento em que o homem penetra uma mata, ele passa a ser um hospedeiro acidental. Em relação às manifestações clínicas da doença, da febre amarela, o período de incubação da doença é de 3 a 6 dias, então 3 a 6 dias, e após esse período, geralmente a gente vai encontrar o quê? Febre, então a manifestação clínica típica da febre amarela é febre alta entre 39 e 40 graus. Então a febre amarela é uma doença febril aguda. Associada à febre, nós podemos encontrar cefaleia, mialgia, rubor facial. Nós podemos encontrar ao exame físico o sinal de Fagé, que é uma dissociação pulso-temperatura, onde o paciente ele tem febre sem taquicardia. Então, geralmente, o mais comum é o indivíduo tem febre, ele também tem taquicardia, tem aumento da frequência cardíaca. Mas, algumas doenças, nós podemos encontrar o sinal de Fagé, ou seja, o indivíduo ele tem febre sem taquicardia. Na maioria das vezes, a doença se resolve espontaneamente em 2 a 3 dias. Nós podemos ter também uma forma moderada da doença, em que o indivíduo ele vai se apresentar com essa síndrome febril, então de febre, náuseas, mialgia, associado à icterícia, sangramento leve, e podemos encontrar também uma albuminúria no exame de urina. E alguns indivíduos podem evoluir com a manifestação grave da doença. Essa manifestação grave ela aparece em 10% dos casos, tem uma letalidade de 20 a 50% e se caracteriza pela presença de febre, lembrar que a febre amarela é uma doença febril aguda, também hemorragia. Essa hemorragia ela ocorre principalmente por disfunção plaquetária e endotelial. O indivíduo ele também pode se apresentar com uma coagulação intravascular disseminada e essa hemorragia também ocorre por uma redução na síntese dos fatores de coagulação. Então a hemorragia da febre amarela ela ocorre principalmente por disfunção plaquetária, disfunção do endotélio, CIVD, coagulação intravascular disseminada, e redução da síntese dos fatores de coagulação. Então, os indivíduos eles podem ter hemorragia nas gengivas, pode se apresentar com epistaxe, hematêmese, então sangramento do trato gastrointestinal, e também pode se apresentar com petequias e púrpuras. Na febre amarela grave, nós podemos ter também acometimento do fígado. Isso ocorre por uma lesão direta do vírus no fígado, já que esse vírus ele é hepatotrópico, ele tem um tropismo pelo fígado. Os indivíduos eles podem se apresentar com uma necrose hepática, com icterícia e aumento importante das transaminases. Essas transaminases elas podem se apresentar com valores maiores que 1000 unidades por litro. Então nós podemos ter febre, hemorragia,
doença hepática. A febre amarela também pode acometer o rim. Esses pacientes podem evoluir com uma proteinúria, uma necrose tubular aguda e frequentemente tem aumento da ureia e da creatinina. A febre amarela também pode acometer o coração. O acometimento principal do coração se dá por uma miocardite, que geralmente se apresenta clinicamente com uma arritmia e um baixo débito cardíaco. E nos casos mais graves, geralmente o óbito ele ocorre por uma insuficiência hepática, por uma coagulação intravascular disseminada e por choque. E geralmente ocorre entre o 7º e o 10º dia de doença. Em relação ao diagnóstico, nós temos algumas alterações laboratoriais típicas. Então, no hemograma, nós podemos encontrar uma leucopenia, uma neutropenia, uma plaquetopenia e uma anemia. Então, no hemograma, leucopenia, plaquetopenia, anemia, ou seja, uma pancitopenia. Tudo está reduzido. E um achado clássico da febre amarela é o VHS próximo a 0. No hepatograma, quando a gente tem um acometimento hepático, nós podemos encontrar então um aumento importante das transaminases, elas podem se encontrar maiores do que 1000. Hiperbilirrubinemia, então aumento das bilirrubinas, principalmente às custas da bilirrubina direta, e podemos encontrar também uma coagulopatia, um tempo de protrombina prolongado. No exame de urina, como eu já comentei, nós podemos encontrar uma proteinúria, uma albuminúria entre 300 e 500 miligramas. Para o diagnóstico confirmatório, até o 5º dia de doença, geralmente se usa a hemocultura e a avaliação do genoma viral por PCR. A partir do 6º dia, geralmente se faz sorologia, pesquisando os anticorpos IgM e IgG. A biópsia dos tecidos afetados também pode ser usado. Essa biópsia ela pode isolar o vírus, principalmente com pesquisa dos antígenos virais por imunohistoquímica. Em relação ao tratamento, o tratamento é mais de suporte, com reposição volêmica importante, já que esse paciente ele pode se encontrar hipotenso ou até mesmo chocado. Podemos usar vitamina K quando o indivíduo ele tem uma hipoprotrombinemia. E naqueles pacientes que evoluem com uma insuficiência renal, nós podemos fazer a diálise. Em relação à vacinação, ela é a principal forma de prevenção para todas as fases da doença. Ela é eficaz em 95% dos casos a partir de 10 dias da aplicação da vacina. Ela é composta por vírus vivo atenuado e pode causar efeitos adversos em 10% dos casos, principalmente em idosos e imunodeprimidos. Então, os efeitos adversos, eles são mais graves e mais prevalentes em idosos e imunossuprimidos, e ele pode causar uma doença viscerotrópica vacinal, ou seja, uma doença sistêmica causada pela vacina. E essa doença ela tem alta letalidade. A vacinação é indicada em todos os residentes de áreas com potencial de transmissão. Então, aqueles indivíduos que moram em regiões onde tem alto risco de transmissão da doença, eles devem ser vacinados. E a vacinação ela é recomendada aos 9 meses de idade, podendo ser feita uma dose de reforço após 10 anos da primeira vacinação. E a vacinação em idosos? A gente viu que os idosos eles têm um risco maior de evoluir com efeitos adversos graves. Então, a indicação da vacinação idosa ela deve ser individualizada, né, já que nesses grupos a gente tem um risco maior de efeito adverso. Esse risco ele aumenta de acordo com as comorbidades do idoso e com o estado geral desse idoso. Geralmente, em situações de surto, onde a gente tem vários casos de febre amarela, os idosos eles são vacinados. Em relação a gestantes e nutrizes, as gestantes elas devem ser vacinadas apenas em situações de alto risco de transmissão.
Então, por exemplo, em casos confirmados em humanos, macacos ou vetores na região em que essa gestante reside. Já as nutrizes, elas devem suspender a amamentação por 10 dias após a vacinação, já que o vírus da vacina, ele passa pelo leite materno. Um outro grupo especial são os indígenas. Eles devem receber um reforço vacinal antes, do que o habitual. Então, eles geralmente são vacinados aos 9 meses, como todo mundo, e recebem um reforço aos 4 anos de idade. Pessoas que vacinaram após os 5 anos de idade devem receber um reforço após 10 anos da primeira dose. E quais são as contraindicações da vacina? Como eu falei, imunodeprimidos, crianças menores que 6 meses, com menos de 6 meses de idade, e aqueles indivíduos que já tiveram ou que tiveram anafilaxia ao ovo de galinha. Então vamos fazer algumas questões. É a medida mais importante para a prevenção de casos de febre amarela silvestre. Então lembrar que a medida mais importante é a vacinação. Então que nesse caso seria a alternativa E, vacinação dos expostos ao meio silvícola e áreas endêmicas. Então a vacinação é o meio que a gente tem maior sucesso para prevenir o aparecimento de todas as formas da febre amarela. A vacinação da febre amarela deve ser feita aos 9 meses e as doses de reforço deverão ter um intervalo recomendado geralmente a cada 10 anos. Geralmente o indígena é que se faz 4 anos depois. Então esse seria o que eu tinha para falar sobre febre amarela. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.